E aí, pessoal, beleza? Bom, vamos para a próxima aula, Windows 11, certo? Então vamos lá começar nossa aula. Então, a Microsoft é a dona do Windows 11, né? Ele foi o último Windows lançado em 24 de 6 de 2021. Boatos que já está em desenvolvimento Windows 12, mas não passa de boatos, tudo bem? A primeira versão foi lançada em 1985, é o sistema operacional mais utilizado no mundo. E uma curiosidade que a Microsoft é dona também da Mojang, né, que fez o joguinho Minecraft, o Xbox, o videogame, né, o Skype, o Office, o pacote Office, Microsoft Office, então que a gente vai ver depois, né, o Word, Excel, PowerPoint e o Outlook, que é o antigo Hotmail. Então, aqui embaixo tem a ordem cronológica, né, das mudanças do Windows. Então, temos o Windows 1, o Windows 3, o Windows 95, XP, Vista, 7, 8, 10 e o 11, tá? E engraçado que não teve o 6, não teve o 9, enfim, tá bom? Então, um resuminho aqui para a gente ver a tela, né, dos Windows, das versões, perdão. Então, a gente tem aqui, ó, Windows 1.0, né? Com as cores todas fortes, né? Aquelas cores, não fortes, mas bem cores pastéis, né? Por assim dizer. Windows 3, lançado em 92, aí sim, né? Um contraste maior. Windows 95 já, que é mais com a cara que a gente já conhece hoje do próprio Windows, né? Mas se a gente reparar, a palavra Windows significa janela, né? E se a gente olhar, todas as versões, elas estão em em formato de janela. Se a gente olhar aqui, ó, a janelinha aqui do clock, janelinha aqui do reverse, certo? Então, isso daqui caracteriza, né? Lembra a palavra Windows. Então, janelas, certo? Aqui, janelinha também, mesma coisa. Se a gente passar para os próximos, a gente também vai ver janela, certo? E assim foram as versões do Windows. A melhor versão que teve, as melhores, né, versões que teve foram o Windows XP, tá? Essa daqui, ó, o Windows XP. Foi quando aqui no Brasil explodiu a época do MSN, tá? Depois do ICQ, mas o que pegou foi o MSN. Então o pessoal gostou bastante do Windows XP. Depois o pessoal gostou bastante do Windows 7. O Windows Vista o pessoal já não curtiu tanto, porque era uma. Não sei se vocês lembram da TV 3D, lembra? Era uma febre TV 3D. Então, claro que foi lançado em 2006, né? Mas chegou 2007, 2008, um pouquinho depois, assim, né? Mas lembrava uma coisa mais 3D, uma coisa mais futurista, espacial. Então, eu acho que o pessoal, né, eu concordo com eles, não fez tanto sentido o Windows Vista, porque ele mudou muito do que ele era, tá? Então, eu acho que a Microsoft tentou inventar demais. O Windows 8 também foi um péssimo Windows, né, com esses formatos de widget que eu não sei, porque na época lá nos Estados Unidos, eu acho que era na época do touch, né, touchscreen. Então, eles pensaram mais à frente, mas eu acho que era um conceito que na época não era legal, sabe? Porque mudou muito o formato do Windows, a cara do Windows, né? E o pessoal estranhou bem, então eles não gostaram. Aí a Microsoft foi e fez o Windows 8.1. O pessoal também não gostou. Falou, você quer saber? Faz o Windows 10 aí. Aí teimosia, né? Juntou o painel do Windows 7 com o Windows 8, fez o Windows 10. Então fez um menu aqui e aqui do lado colocou os aplicativos, né? Então foi assim mais ou menos a ideia do Windows 10. Assim como eu vejo, tá? Não sei se foi isso, mas claro que lembra muito, tá bom? O Windows 10 ficou muito famoso, até hoje muita gente usa ainda o Windows 10, tá? Ele evoluiu muito, é um ótimo sistema operacional, mas o foco da nossa aula é o Windows 11, tá bom? O Windows 11, então a gente tem alguns requisitos, né? Não é qualquer computador que roda o Windows 11 nativamente, tá bom? Então a gente precisa do quê? Precisamos de um processador que a gente viu lá atrás, tá? Que
é pelo menos 1 GHz. Ou seja, até uma Air Fryer roda isso aí, tá? Porque é pouco, tá? 1 GHz é pouco, mas é o recomendado, tá? Não é o... Aliás, é o requisito mínimo, não é recomendado, tá bom? 4 GB de memória RAM, então lembra que a gente viu memória RAM também, e pelo menos 64 GB de armazenamento, tá? Para quem não sabe, eu mexo com computadores, manutenção e tal, e eu já me deparei com esse problema de tela. Por quê? Um computador antigo, tá? Eu fiz uma gambiarra e instalei o Windows 11. Só que o monitor era antigo e não funcionava, não aparecia a imagem, tá? Ele só apareceu porque eu coloquei outro monitor e funcionou. Mas com o monitor que o cara tinha, ele não fazia funcionar. Então o problema era o monitor. Então por isso que aqui está o requisito de tela, porque faz sentido. Então, claro que computador muito, muito antigo, aí a gente vai ter esse problema. Mas um computador razoavelmente recente, pode ser o quê? Uns 10 anos? Uns 10 anos, tá? 15 talvez? Eu acho que ainda roda o Windows 11 sim, tá bom? O computador que eu peguei, que eu quis fazer a gambiarra para testar, era bem, bem antigo mesmo, bem antigo, tá? Eu acho que tinha 20 anos ou mais até. Então, mas rodou, tá? Mas não no monitor do cliente. No meu monitor rodou. Em outro monitor, no caso, meu monitor é Full HD, tá? Mas, principal, processador, pelo menos 1 GHz, memória, pelo menos 4 GB e armazenamento, pelo menos 64 GB de SSD, HD, NVMe, qualquer coisa nesse sentido para a gente ter informações ali, beleza? Bom, esse aqui é a tela do Windows 11 nosso, tá? Então, Windows 11. A gente tem aqui, ó, área de trabalho. O que que é área de trabalho? A área de trabalho, ou desktop, é toda essa área aqui, ó, que está ocupando aqui no fundo, ó. Então, tirando aqui a barra, tá? Porque embaixo chama barra de tarefas. Mas da barra de tarefas para cima aqui, ó, pegando as pastas, todas essas coisinhas aqui, ó, isso aqui chama área de trabalho. Então a gente pode salvar arquivo aqui, tá bom? A gente pode colocar, personalizar, a gente pode mudar esse papel de parede, a gente vai ver essa tela de fundo aqui, botar uma foto de um cachorro, de um caminhão, vídeo, né? Mas aí já é gambiarra. Mas a gente consegue alterar tudo aqui, tá bom? E a barra de tarefas. O que que tem na barra de tarefas? Tem o widget, aqui no lado esquerdo, tá bom? E do lado direito a gente tem a bandeja do sistema, que aí tem o relógio, tem as funções aqui, né, que indica o volume, tem a internet, o idioma e outras informações que a gente vai ver, né, ícones ocultos. E aqui a gente tem o nosso menu, tá? Aqui o nosso menu. Então é isso que a gente vai ver agora nas aulas, beleza? Antes disso, a gente precisa entender como funciona o mouse. Ah, deixa eu abrir uma imagem na internet e eu vou pegar um mouse para a gente poder trabalhar aqui, ó. Google Mouse. Isso aqui, ó, imagens, tá? Vou pegar um mouse qualquer, não tem muito que a gente falar, tá bom? Então, o que que a gente vai ver aqui? Então, nós vamos ver que aqui na aula, então, um clique com o botão esquerdo, a gente vai selecionar, abrir algum aplicativo ou indicar onde a gente quer usar. Como assim? Então, seleciona. Então, se a gente abrir aqui, ó, botão esquerdo, tá? Botão esquerdo, direito, esquerdo. Então, esse botão aqui, ó. Assim, dá para mudar para quem é destro, tal, mas a ideia aqui é o padrão. Então, é esse botão desse lado aqui, botão esquerdo. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou abrir uma pasta. Eu vou vir aqui em, sei lá, downloads. Eu vou pegar aqui nossa aula. Então ele seleciona. Então eu vou dar um clique, selecionei. Dou um clique, selecionei. Dou um clique, selecionei. Beleza? A partir disso eu consigo fazer algumas coisas, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco. A gente abre algum aplicativo com um clique só. Mas não é dois cliques? É. Mas quando está aqui na barra de tarefas, a gente consegue abrir com um clique só. Então, por exemplo, eu vou dar um clique. Ele abriu, tá bom?
Eu não precisei dar 2 cliques. Tanto é que ele abriu, 1 clique, 2 cliques ele fechou, tá bom? Então, vem aqui, ó, 1 clique, abriu, tá bom? Então, quando está na barra de tarefas, 1 clique a gente consegue abrir programa. Se tiver na barra de tarefas, então aí 1 clique não abre. Agora, se eu der 2 cliques, aí ele abre, tá bom? Indica onde quer usar. Como assim? Então, por exemplo, quando a gente tem uma... Aqui, ó. Vamos abrir essa daqui, abrir outra. Então, aqui, ó. Se a gente reparar aqui embaixo, ó. Ah, os dois são pastas, né? Então, pera aí. Aqui, ó. Twitch Downloader. Deixa eu abrir. Vamos ver se vai abrir. Aqui, ó, loja. Ah, tem atualização. Deixa eu fechar. Beleza. Aqui, ó, a loja de aplicativos, tá? Microsoft Store. Então, vamos lá. Aqui, ó. Então, eu tô com a Microsoft Store. Tá vendo aqui embaixo, ó, que o ícone da lojinha tá com um retângulo mais compridinho? Quando eu clico aqui na pasta, aí a pasta fica maiorzinha. Quando eu clico na loja, a loja fica maiorzinha. Quando eu clico na pasta, ela fica maiorzinha, tá bom? Então, ele indica onde a gente está usando, beleza? Então, é isso. Um clique com o botão direito abre as opções específicas do clique. Como assim? Vamos abrir na pasta aqui, ó. Então, downloads, tá? Então, por exemplo, aqui. Então, se a gente der um clique com o botão direito, né? Um clique com o botão direito, abre as opções desse lugar que a gente escolheu. Então, por exemplo, eu vou excluir essa imagem. Eu vou clicar aqui e eu vou vir aqui, ó, no lixo. Cliquei, eu excluí só ela, não excluí as outras. Tá vendo? Excluí só ela. Botão direito. E depois, para excluir, né? Botão esquerdo. Botão direito, abre as opções. Depois eu seleciono com o botão direito. Com o botão esquerdo. Tá bom? Se eu der 2 cliques rápidos com o botão esquerdo, eu abro um aplicativo, um programa, uma pasta, tá bom? Então, se eu vier aqui nessa thumbnail que eu fiz para o vídeo, então se eu der 2 cliques rápidos, eu abro o que eu quero, no caso, uma imagem. Posso abrir programa, posso abrir, por exemplo, esse arquivo zip, dou 2 cliques, ele abre, tá bom? 2 cliques lentos, só que aqui tem um detalhe que eu não coloquei. 2 cliques lentos na letra. Então, no escrito. Então, se eu der aqui, ó, 1, 2, ele vai renomear, tá bom? Então, se eu der 1, 2, ele renomeia, tá? Posso fazer isso de outra forma? Posso. Posso apertar o F2. Aí ele também vai fazer isso. F2 ou 2 cliques mais lentos. Então, aqui, eu clico de novo em cima, ele vai renomear. Certo? Se eu apertar o ESC, ele cancela a ação. Se eu apertar o Enter, ele confirma a ação. Eu vou apertar ESC para cancelar. Tudo bem? Um clique e mantém segurando. Vai arrastar o arquivo, a pasta ou o programa. Então, se eu clicar, segurar e arrastar, eu posso levar para outros lugares. Então, posso colocar aqui, ó, imagem. Quando eu vier aqui, imagem, ao arquivo aqui, tá bom? Clico, seguro e arrasto. Beleza? Apertar Ctrl Z para desfazer. Bolinha do mouse, né? Bolinha do mouse, ela se chama scroll, né? Eu até coloquei aportuguesado aqui, scroll. Então, eu consigo fazer algumas coisas. Então, por exemplo, se eu vier aqui nessa pasta, se eu arrastar, rolar o scroll, eu desço. Então, para baixo e para cima, tá? Vamos ver na internet um exemplo prático. Então, por exemplo, aqui, ó. Se eu vier no site da Amazon aqui, por exemplo, o scroll, ele tem um clique, tá? Então, igual o botão direito e o botão esquerdo, eu posso clicar com o scroll. Ele vai abrir uma aba. Aqui, ó. Ele abriu uma aba. Se eu fechar, abre de novo, ó. Ele abre uma aba. É a mesma coisa se eu segurar o Ctrl do teclado e apertar com o botão esquerdo. Olha lá, ele abre também. Do mesmo jeito, tá bom? Então, vamos lá. Então, mouse. Botão esquerdo, 1 clique. Botão direito, 1 clique.
botão esquerdo 2 cliques, botão esquerdo 2 cliques lentos, clica segura, né? E pode arrastar o arquivo, alguma coisa, e a bolinha do mouse que é o scroll, tá bom? Se a gente tiver em site aqui, por exemplo, na internet, se eu der um clique onde não tem nada, por exemplo, aqui do lado, ó, se eu der um clique, ele vai ficar essa bolinha. Se eu der outro clique, ele desfaz. Então eu vou dar um clique, vou arrastar o mouse para baixo, sem clicar em nada, ó. Eu consigo navegar. Se eu arrastar para cima, ele volta, tá? Para tirar isso, clico no scroll, tá bom? Então, a gente tem essas funções do mouse. Beleza, barra de tarefas. Então, a gente viu a barra de tarefas, né? Ela tem um widget, e aqui do lado tem a barrinha, o que fugiu o nome agora, tá? Mas a gente vai ver. Então, quando a gente entra o widget, a gente vai ver que a gente tem algumas coisas. Então, a gente tem as notícias, a gente tem informações sobre a bolsa, a gente tem informações sobre o tempo, né, o clima. A gente consegue adicionar o widget, a gente consegue aumentar ou diminuir na bolinha aqui, ó, tá vendo? Provavelmente vai estar diferente. Eu vou abrir aqui, ó. Olha lá, ele já está meio que atualizado, né? Deixa eu só voltar essa tela, ó. Deixar aqui, ó. Aí eu clico aqui, ó, widget, aqui no canto. Tá vendo que ele já está um pouquinho diferente? Mas eu consigo, por exemplo, deixa eu ver alguma coisa relacionada à temperatura. Aqui, ó. Então, se eu vier nessas três bolinhas, mais opções, então eu, por exemplo, eu consigo deixar menor, pequeno. Eu vou vir aqui e deixar grande. Então ele dá mais informação, tá bom? Eu posso clicar, arrastar, eu posso mudar a posição dele, tá vendo? O que que tem de diferente da aula do print lá do PowerPoint? Que ele dividiu. Então o widget está aqui, agora, está desse lado, e as coisas estão desse outro. Então tem jogos, né? Jogar e descobrir. Então aqui geralmente é notícia, tá? Desse lado é notícia, desse lado é o widget. Eu posso vir em mais para adicionar o widget. Então eu posso vir aqui e, sei lá, pegar, deixa eu ver, ó, fixar. Então eu vou fixar. Quando eu fixar, ele vai adicionar aqui, ó. A gente colocou, cadê? Foi tarefas, né, que a gente colocou? Foi tarefas. Deixa eu só confirmar. Tarefas pendentes. Isso mesmo, tá? Então, ele não tá aparecendo, ó, fixar. Então, porque tá fixado. Se eu clicar, vamos tirar ele agora, ó. Então, se eu vier aqui, ó, tarefas, eu posso vir aqui, ó, desafixar. Então, ele vai sair. Cliquei, saiu. Beleza? Então, é bem tranquilo, bem fácil e bem interessante. Para ser sincero, assim, eu acho que a gente vai usar pouco ou quase nada, mas vai ser útil, por exemplo, quando tiver a temperatura, informações relacionadas ao clima, tá? Beleza. Agora, o que que a gente vai ver? A gente vai ver essa barra principal aqui, essa barra central. Então, a gente vai ver a opção aqui do menu iniciar, que é esse botãozinho aqui, que é uma janela que remete ao Windows, tudo bem? Então, quando a gente vem aqui, ó, iniciar, aí a gente vai ter informações, ó. Opa, aqui, ó, iniciar, esse botãozinho aqui, tá bom? Então, a gente vai ter informações aqui, o nome do usuário. Aqui a gente vai ter a opção do computador de desligar, suspender, reiniciar, opções de entrada. O que que é opções de entrada? É quando a gente conecta, a gente, por exemplo, reconhecimento do rosto. Então eu posso configurar aqui para toda vez que eu tiver com um rosto aqui, ele desbloquear meu computador. Se eu tiver no notebook, né, computador eu acho muito difícil ou raro até, mas em notebook tem um reconhecimento da impressão digital. Você coloca o dedo e ele desbloqueia o computador. PIN é a senha, então a gente pode colocar a senha de número, letra, o que a gente quiser, tá bom? E chave de segurança, a gente vai colocar um pendrive e ele vai criar no pendrive uma chave. Então eu só vou conseguir desbloquear meu computador se eu tiver com esse pendrive.
Então, ele vai liberar essa opção pra gente. Se não, o computador vai ficar bloqueado, tá bom? Ele não vai ter como desbloquear, beleza? Olha lá, ó. Aqui a gente tem as recomendações. Então, isso aqui é o que ele acha que é importante pra gente, que vai ser útil pra gente. E aqui em cima a gente tem um fixado, que nada mais é do que os aplicativos, né? Então a gente vem aqui, ó, de todos os aplicativos, a gente consegue deixar meio que os favoritos, os que a gente mais usa, tá bom? Então eu, por exemplo, o relógio. Eu posso clicar com o botão direito, né? Um botão de opções. E eu posso mover para frente, automaticamente ele vai para o primeiro da lista. Eu vou clicar e ele já foi, ó, tá? Bloco de notas. Então, por exemplo, relógio. Clico com o botão direito. Eu posso tirar ele do menu iniciar. Eu posso fixar na barra de tarefas, que é essa barra que está aqui embaixo, né? Que a gente viu. A gente pode ir para as configurações dele ou até mesmo desinstalar. Então eu posso desinstalar também. Eu vou desafixar. Cliquei, saiu. Se eu quiser voltar, eu venho aqui em todos os aplicativos. Ele vai estar por ordem alfabética, mas eu posso procurar aqui também, ó, relógio, tá bom? Deixa eu voltar, todos os aplicativos. E aqui sim, ó. Então vamos lá no relógio. Aqui, ó, relógio. Vou clicar com o botão direito, fixar em iniciar. Mais, né? Então tem algumas outras opções e desinstalar. Então eu vou clicar fixar e iniciar. Vou voltar aqui. Quando eu vier aqui, ó, ele vai estar por último. Então ele voltou para cá. Se eu clicar mover para frente, ele vem aqui para frente. Beleza? Então, bem facinho, bem tranquilo também. Beleza. A próxima é pesquisa. Pesquisar, tá? Então, quando a gente vem no menu iniciar, aqui, ó, então a gente tem essa opção, ó, pesquisar. Então, ele dá essas opções aqui pra gente. Então, a gente só começa a escrever. Olá. Então, qualquer coisa que a gente escrever, ó, ele vai aparecer aí embaixo. Então, logo. Procurou no computador, apareceu. Tá bom? Então, ponto .jpg. Então, ele pode me dar buscas também por extensão, tá? Ponto .pdf, um exemplo, tá bom? Então, pesquisar. Depois, isso daqui é uma novidade, tá? Uma novidade que quando eu fiz a aula em PowerPoint não tinha, que é o Copilot, que é a inteligência artificial da Microsoft. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, e, por exemplo, escrever aqui, ó, hoje vai chover. Eu posso fazer perguntas, posso pedir para ela fazer ações. Então eu vou tentar ativar o microfone. Eu não sei se vai funcionar porque eu tô gravando a aula, tá? Ah lá, temperatura máxima de 28, blá, 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 então ele dá as informações, tá bom? Vou tentar aqui, vamos ver se vai sair. Abra o bloco de notas. Vamos ver. Ah lá, só que ele pergunta, você quer abrir mesmo? Né? Sim, quero que abra. Ok, eu abri o bloco de notas. Abriu mesmo? Ainda não. Ó, o relógio tá aqui. Cadê? Não abriu não. Deixa eu clicar aqui, ó. Ah, mude o tema do meu Windows para escuro. Ele demora um pouquinho, né? Sim, agora eu vou clicar, vamos ver. Habilitar modo escuro. Eu posso mudar o tema do seu Windows escuro. Você quer fazer isso? Interaja. Sim, por favor, mude o tema. Claro, gostaria de ter. Eu já falei que sim, cara. Acho que é por isso que tá em beta, né? Ou já mudou? Já mudou, ó. Eu que tô moscando, ó. Porque a tela que eu fiz a aula tá clara. Agora eu vou colocar
Beleza. Ah, deixa assim, depois a gente. Senão a gente vai ficar aqui, porque é legal a gente ficar conversando com ela, tá? Então, Copilot. Agora, ó, a gente tem aqui área de trabalho. Então, a gente consegue criar novas áreas de trabalho, tá bom? Então, tudo que estava ali, ó, sumiu. Agora tá a área de trabalho. Então, visão de tarefas, né? Ela chama. Se eu voltar aqui, ele volta para a área que estava. O que é o legal disso? Eu posso, por exemplo, configurar, se eu vier aqui, ó, botão direito, então renomear. Então eu posso colocar aqui, ó, estudos. Estudos, tá? Aperto Enter. Vem aqui, ó, área de trabalho 2. Botão direito, renomear. Jogar. Dou um Enter. E assim eu posso criar áreas de trabalho para ficar organizado, tá vendo? Então, se eu vier aqui, então é o estudos. Se eu clicar de novo, né? Então, ele vai dando essas opções pra gente. Aqui não tá aparecendo, que eu acho que bugou, né? Deixa eu Ctrl D. Aí clica aqui. Eu acho que ele bugou. Né? Ele bugou. Mas tudo bem. Vocês entenderam, né? Então, ele dá essa opção da gente mudar a tela, né, da área de trabalho nossa para organizar. Eu organizei no caso para jogar e trabalhar, mas eu poderia organizar como pai, mãe, irmã. Então a gente colocaria, classificaria, né, para os usuários usar o computador. Então cada um vai lá, entra na sua área de trabalho e deixa do jeito que quiser. Abre o que quiser, o programa que quiser, ou vê o vídeo que quiser e uma coisa não vai interferir na outra, tá bom? Deixa eu voltar no PDF. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Visão de tarefas, foi o que a gente falou. Ah, isso daqui eu acho que eu até tirei do meu, que é o chat. Esse chat aqui, ele vem nativo também do Windows, tá? E nada mais é do que o, o Microsoft, Microsoft, nossa, agora fugiu muito o nome. Mas é o aplicativo de reunião da Microsoft, tá? Então, ele é vinculado à sua conta da Microsoft, sua conta Hotmail, Outlook. Próximo, navegador. Então, o navegador padrão nativo do. Quando eu falo nativo, é porque ele já vem com o sistema operacional. Então, é o Microsoft Edge. Ele entrou para substituir o Internet Explorer. Então, se a gente clicar. Eita, parece que bugou tudo, hein? Deixa eu vir aqui. Aqui, ó. Então tem que vir na pasta para abrir. Nossa, deu uma bugada legal aqui. Não sei o que aconteceu, tá? Deixa eu fechar o Photoshop para não ficar pesando. Beleza. Então, o próximo é as pastas. O atalho é o Windows E, tá? E de Explorer. Então, Windows E, tá? E aqui a gente vai falar bastante coisa. O que a gente vai falar? Primeira coisa, essa cara do Explorer, né? Explorador de arquivos, né? Ele tá diferente. Por quê? A gente consegue nativamente colocar outras abas. Então eu posso vir aqui, vir, sei lá, downloads e aqui documentos. Então eu posso clicar, segurar, arrastar, vir para cá, soltar o arquivo. Então ficou muito mais simples, muito mais fácil. Antes, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que abrir duas, Ctrl E e eu aperto Ctrl E de novo. Aí eu venho aqui, clico, seguro, arrasto. Ele era mais chatinho. Hoje ficou muito mais fácil, tá? Qual que é o atalho para abrir uma aba nova? Ctrl T, tá? Ctrl T. Qual que é o atalho para fechar a aba aberta? Ctrl W, tá? Ctrl W. E e para fechar tudo? Então posso ter vários Ctrl T's. E se eu quiser fechar tudo, eu aperto Alt F4. Alt F4. Ele fecha, tá? O Windows Z, ele abre. Beleza? Bom, então vamos vir aqui, ó, Downloads. Então, se eu vier aqui, ó, clicar em qualquer arquivo que seja, eu posso ter umas opções. Então, novo. Então, antes, o que a gente fazia para criar um novo arquivo, uma nova pasta? Então, ainda existe, mas a gente clicava com o botão direito. Novo. E aqui sim, a gente vinha nova pasta, tal, 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 e a gente fazia o que a gente queria.
Agora não, agora o Windows 11 facilitou pra gente. A gente vem aqui, novo, pasta. Pronto, tá criado. Oi. Tá- Se eu clicar aqui, ó, nessa imagem, pode ser qualquer coisa, tá? Mas eu vou clicar na imagem, eu posso recortar. O que que é recortar e o que que é copiar? Qual a diferença? Quando a gente recorta, a gente vai lembrar da revista. Quando, por exemplo, a gente tinha trabalho de escola, então a gente tinha que recortar a revista, por exemplo, para pegar uma imagem de um carro. Esse recortar, a gente tirou esse carro da revista. A gente fez um buraco na revista porque a gente cortou o carro. Então, recortar é a gente tirar da onde está e levar para um novo lugar. Quando a gente copia, a gente faz uma cópia. A gente deixa aqui onde está e a gente coloca num novo lugar. Então vai ter dois arquivos, dois documentos, duas fotos, duas qualquer coisa. Então quando a gente copia, a gente faz uma cópia. Então eu vou vir aqui, ó. Então eu vou vir, ó, copiar, vou entrar na nossa pastinha aqui, ó, e vou dar dois cliques, Ctrl V. Então, ó, evolução do PC. Se eu voltar aqui, clicar evolução do PC. Então é a mesma imagem, tá bom? Se eu vier agora aqui, ó, software. Então se eu vier aqui em recortar, clicar em Oi, né? Clicar duas vezes para abrir, Ctrl V. Então, software está aqui. Se eu voltar lá, o software não vai estar mais. Por quê? Porque eu recortei, eu tirei daqui e levei para lá. Então, imagina a revista, eu recorto, faço buraco. Então, isso é recortar. Quando eu copio, é como se eu tivesse tirando uma foto. Então, eu tenho uma imagem sei lá, no meu celular e outra imagem na revista, tá bom? Então, fica duas imagens, eu fiz uma cópia. Colar, né? Então, não precisa nem dizer. Então, a gente pega, recorta e depois cola, ou a gente copia, depois cola, tá bom? Esse outro ícone aqui, ó, renomear. O que que é renomear? A gente dá um nome novo. Então eu posso vir aqui, renomear. Eu posso vir aqui, clicar uma vez, clicar de novo, renomear. Ou eu posso vir aqui e apertar F2. Eu também vou renomear. Tudo bem? Próximo, lixo. Ou, perdão, compartilhar. Então eu posso compartilhar isso aqui no e-mail, ah, mandar para uma pessoa, eu posso mandar pelo WhatsApp, ó, compartilhar usando o WhatsApp. Eu posso compartilhar e abrir lá no Acrobat. Eu posso compartilhar no programa de ferramenta de captura, no e-mail, que é o Outlook que eu falei, tá bom? Então, é igual no celular. Então eu compartilho. O lixinho é para a gente apagar. Então, se eu clicar aqui, ó, o arquivo sumiu. Se eu apertar Ctrl Z, ele volta, tá? Ctrl Z desfaz. Ctrl Z. O atalho daqui, ó, de recortar é Ctrl X, tá? Então, Ctrl X. Beleza? Classificar. Então, a gente consegue classificar nossos arquivos por nome, por data de modificação, por tipo, por tamanho, ó. Eu clico, ó. Então, ele vai dar o arquivo maior para o menor. Se eu clicar de novo, ele dá do menor para o maior. Tudo bem? Aqui no caso está separado por data, ó. Então, semana passada. Então, hoje o maior arquivo que eu usei foi esse de 412. Ontem, o maior arquivo que eu usei foi esse de 473 megas, certo? Então, hoje, ontem a gente consegue manipular essas coisas. Desculpa. Data de criação, né? Quando foi criado. Se eu vier aqui, ó, depois nessa barra onde não tem nada, clicar com o botão direito, ele vai dar outras opções. Inclusive, se eu vier em mais, ele vai dar muito mais opções. Olha o tanto de coisa que eu consigo para organizar a minha pasta, para mim saber onde está alguma coisa, uns arquivos, qualquer coisa, tá bom? Se eu vier aqui, ó, visualizar, então, outra coisa, né, agrupar. Lembra que eu falei data de modificação? Eu posso colocar nenhum, aí vai virar uma lista só. Cliquei e pronto. Agora, se eu vier em tamanho, né, se eu voltar aqui, ó, tamanho. Por que que tá bugado esse Windows, ó? Ah, tá, agora foi. Tá? Clica de novo, sobe aqui, ó, tamanho. Então, esse daqui, ó, 15 gigas. Então é o maior arquivo de todos.
Desculpa, gravando de madrugada, galera. É, então, ele é o maior arquivo de todos. O segundo é esse daqui de 12 gigas e assim por diante, tá bom? Então, quando a gente muda aqui a classificação para nenhum, opa, muda a classificação para agrupar por nenhum. ah, ué, ué, ué. Agrupar. Ah, tá. Aí é nome, né? Agrupar por. Aí ele aparece, ó, porque ele some, tá? Antes não sumia, mas agora ele some. Beleza? Então, nenhum. O que mais de importante aqui? Só isso. Próxima opção, visualizar. Então é o modo que a gente vai ver as pastas, os arquivos. Como assim? Se a gente clicar aqui, ó, visualizar, a gente pode vir aqui, ó, ícones grandes, a gente pode vir em lista, a gente pode vir em blocos, a gente pode vir em detalhes. Detalhes é o que eu mais gosto, tá? Fica mais fácil de ver. Mas, se eu segurar o botão Ctrl do teclado, aperto seguro, e com o scroll do mouse, se eu arrastar para cima, ele vai alterando para mim, ó. Só que eu vou do jeito que eu quiser, tá vendo, ó? Eu posso deixar maior, posso deixar menor. E se eu tirando o zoom, né, voltando, ele vai mudando o formato dele, ó, tá? Então ele vai mudando. Beleza? Vou deixar assim. Outra coisa, né? Então a gente tá vendo aqui, ó, tem um painel de detalhes. Então, por exemplo, PDF. Aí aqui ele dá as informações, ó, caixa de modelo, Microsoft Edge, blá blá blá, e dá as informações. Se eu vier aqui, ó, visualizar, painel de detalhes. Eu clicar uma vez, opa, se eu vier aqui, ó, detalhes aqui em cima, ó. Então, se eu vier aqui, ele tira ou ele volta, tá? E do outro lado a mesma coisa. Se eu quiser tirar essas pastinhas aqui, ó, eu posso vir aqui, painel de visualização, opa, nossa, mudou tudo. Painel de navegação, ó, aí sim, ó, tá bom? Desculpa. É que tá mudando constantemente. Mas tudo bem, tá? Então, a gente tem aqui. Então, eu posso aumentar o tamanho, ó. Clica aqui, ó. Entre uma e outra, aumento, diminuo, tá bom? Então, por exemplo, que nem aqui em cima, nessa parte, eu não tô conseguindo ver direito. Eu clico aqui, ó. Na hora que mudar a setinha, aí eu escolho o tamanho que eu quiser. E aqui, mesma coisa, ó. Em visualizar, então, por exemplo, aqui. Se eu vier na setinha, ó, na hora que eu passo o mouse, ele muda. Clico seguro e arrasto. Ele aumenta também o tamanho, tá bom? Então, olha o tamanho que fica enorme. Então, por exemplo, que nem aqui, já tem uma pré-visualização, tá vendo? É a Barbie. Só que eu não preciso clicar nela. Então, pelo modo que eu escolhi aqui, só de eu olhar aqui, ó, eu consigo ver. Ah, tá, não é esse e tal. Então, isso aqui organiza, facilita o nosso trabalho, tá bom? Então, eu gosto por isso. Beleza? Outra coisa, né? Então, se eu mostrar aqui, ó, se eu vier aqui, ó, mostrar, então, a exibição compacta. Então, ele vai funcionar no caso de detalhes. Então, aqui, ó, visualizar, mostrar, exibição compacta. Eu vou tirar a exibição compacta. Aí ele dá um espaço maior, tá vendo? Se eu vier em visualização, mostrar, exibição compacta, ele vai ficar tudo pertinho, beleza? Próxima coisa, caixa de seleção de itens. Se eu clicar aqui, ele vai aparecer umas caixinhas. Aqui, ó. Então eu posso selecionar. Posso selecionar assim, ó. Beleza? Eu vou tirar ela, porque eu vou te ensinar um outro jeito que a gente consegue selecionar. Então, caixa de seleção. Então eu posso, por exemplo, clicar aqui. Se eu clicar com Ctrl, eu posso selecionar um outro arquivo. Então eu posso vir aqui, Ctrl, clico nesse arquivo e nesse arquivo, beleza? Então eu peguei arquivos aleatórios e qual é eu que escolhi, tá bom? Só que eu posso, por exemplo, pegar daqui, se eu segurar o Shift, ele vai pegar todo esse intervalo. Ele não vai pegar só esse, opa, desculpa, ele não vai pegar só o primeiro e o último, tá bom? Então, se eu clicar aqui, segurar o Shift e vier, sei lá, até aqui, então eu vou selecionar tudo, beleza? Só que aí acontece uma coisa.
sei lá, eu quero apagar tudo. O que que eu posso fazer? Eu posso selecionar segurando o Shift, tá? Clico com o botão direito em cima, no último, e eu venho aqui, ó, visualizar, mostrar, tá? Cadê? Aqui, ó. Aí é nesses três pontinhos, ó. Inverter seleção. Eu clico aqui. Então, tudo que eu selecionei, ele tirou e selecionou o que não estava, tá bom? Porque ele inverteu a seleção. Se eu vier extensões, né? Então, se eu vier aqui, ó, aumentar. Se eu clicar aqui, ó, visualizar, mostrar, extensão de nomes de arquivo. O que é extensão? Extensão é esse ponto alguma coisa. Então, por exemplo, eu sei que aqui, ó, o nome está aqui. Opa, o nome está aqui e tem o ponto PDF, tá? O que é esse ponto PDF? É a extensão. Esse daqui, ponto zip. Esse daqui, ponto MP3. Esse daqui, ponto PNG. Então, isso daqui chama extensão, tá bom? Então, eu gosto de deixar ativado porque isso me orienta quando eu estou mexendo no computador, quando eu estou mexendo com arquivo, tá? Então, isso ajuda bastante. Itens ocultos. Então, se a gente ocultar alguma coisa, então, por exemplo, se eu ver aqui, ó, ligações em toda parte. Opa, eu venho aqui, ó, botão de, deixa eu ver, esse daqui, ó, botão direito, eu venho aqui, ó, mostrar mais opções ou propriedades, é a mesma coisa, tá? Então, propriedades, eu venho aqui, ó, oculto, tá? Eu vou ocultar, vou dar um OK. Então, cadê? Aqui, ó. Ele sumiu. Por quê? Porque não está mostrando os itens ocultos. Se eu clicar aqui, aí ele vai aparecer. Cadê o número 3? Aqui, ó, o número 3, ó. Tá vendo que ele ficou mais escurinho? Então, se a gente olhar aqui, ó. Opa. Então, ele ficou mais escurinho, ó. Por quê? Porque ele tá falando para mim que ele tá oculto, tá bom? Se eu clicar aqui e mostrar itens ocultos, aí ele some, porque eu ocultei ele. Aqui eu consigo desfazer, refazer, compactar arquivo, né? O que é compactar arquivo? Por exemplo, essa imagem aqui, esse PDF aqui está em 1.54 megas. Então, se eu vier propriedades, se eu vier aqui, ó, propriedades, 1.54, tá? Se eu clicar com o botão direito e, aliás, se eu vier aqui, né? Então, compactar para arquivo zip. Mais para frente a gente vai ver o que é esse arquivo zip. Então tava 1.54. Ele criou um outro arquivo zipado, né? .zip. 1.54 ele virou 1.43, tá bom? Então ele diminuiu o tamanho. Claro que para arquivo pequeno isso daqui não faz nem diferença. Mas imagina um vídeo de 1 GB, 1 tera, sei lá. Então, se precisar, né, enviar para alguém ou, sei lá, de repente caber no pendrive, o tamanho, né, vai ser consideravelmente diminuído, reduzido, beleza? Aqui do lado eu tenho as pastas. Então, uma coisa que eu demorei muito para entender, essa nuvem, né, com o meu nome, e aqui embaixo, desktop. Qual que é a diferença? Que o que está aqui, ó, que aqui eu também tenho desktop, tá vendo? Só que quando está na nuvem, esse desenho da nuvem, significa que todas essas coisas aqui estão na nuvem, não está no nosso PC, tá? Eu consigo ter acesso, tudo, mas não está aqui. Ou seja, não está ocupando espaço do meu computador, do meu armazenamento. Aqui sim, tudo que tiver aqui, aí vai estar no meu computador. Então a diferença daqui para cá é que aqui não está no meu computador os arquivos, está na nuvem, mas eu consigo acessar. E aqui a área de trabalho que estão no meu computador e eu consigo acessar também. Tudo bem? Então, e aí se a gente olhar aqui, ó, nuvem, nuvem, tá vendo? E esse check aqui, ó, significa que ele já mandou para a nuvem. Então, a nossa área de trabalho que está praticamente sincronizada. A pasta load, a pasta clientes não está, tá bom? Porque está na nuvem. Então, se eu clicar duas vezes, ele vai baixar todos esses arquivos e eu vou ter acesso a ele, tá bom? Ah, basicamente é isso, tá? Então, por exemplo, a última coisa, downloads. Então aqui, ó, ele já mostra 694 itens, tá? Então eu sei que aqui tem 694 itens. Eu posso selecionar, como que eu seleciono tudo? Ctrl A. Então,
selecionados, ó, itens selecionados, 900, o 694. Se eu apertar o Ctrl para tirar a seleção, então 900 e 694, 693. Se eu clicar em outro, 692, 691, 690. Tudo bem? Então, eu consigo ter essas informações aqui. E aqui se repete, né, a parte de visualizar. Então, se eu clicar aqui, ó, então ele dá duas pré-configurações para mim, tá bom? Se eu segurar Ctrl Shift 1, 2, opa, Ctrl Shift 1, 2, aqui ó, Ctrl, segura, né, mantém pressionado e aperta 1, 2, 3, ele vai mudando, 4, 5, 6, 7, certo? Então, essas é o atalho. Beleza? Eu vou parar a aula por aqui, tá bom? Porque senão vai ficar muito longa, muito extensa e é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam aprendendo. Desculpa o sono, porque, porque eu do nada inventei essa ideia. Falei, tô de férias aqui, né? 1º de janeiro. Então eu vou gravar um conteúdo lá pra galera, né? Aprender. Mas é isso, tá bom? E até a próxima aula. Muito obrigado, deixa o like, se inscreve e até a próxima. Valeu!